Olá, começando aqui mais uma vez o programa Interbusiness. Você que está nos assistindo em casa, que nos prestigia aqui com a sua audiência na TV Araçatuba, no programa, especialmente aqui no programa Interbusiness, não pode perder o programa de hoje. Se você busca ser mais assertivo, se você tem buscado na sua vida também fazer com que as pessoas concordem com você, com as coisas que você precisa, com as ideias que você considera importantes no teu negócio, na tua empresa, na tua família, até na educação dos teus filhos, para que você seja uma pessoa que coloque os seus pontos de vista, as suas convicções e influencie as pessoas para que elas se comportem da forma como você está propondo. Ou seja, influenciar pessoas de forma ética, de forma correta, para objetivos lícitos, é muito importante e nós vamos te contar aqui no programa de hoje sobre a segunda lei desse modo que nós estamos chamando de influência e persuasão, as leis da concordância. Hoje vamos falar sobre compromisso e coerência e como você pode utilizar isso de uma forma muito positiva na sua vida pessoal e profissional. Aguarde a gente aí que a gente volta já já. Retomando aqui o programa, pessoal, olha que coisa importante que é esse tema. Influência e persuasão, a ciência da concordância. Estamos colocando isso de uma forma aqui, você deve estar percebendo, você que está acompanhando desde o primeiro módulo, que isso aqui está numa forma de videoaula. Estou colocando aqui um pouco de PowerPoint, estou colocando essas coisas de uma forma visual, para que fique mais fácil o aprendizado, para que se você quiser anotar em casa, você pode anotar. Se você quiser receber esse material por e-mail, mande um e-mail para esse e-mail que está aqui, embaixo aqui no rodapé da outra tela aqui, marcelo@mc4consultoria, que eu te mando isso para você poder, na verdade, ter em casa e praticar e fazer essas coisas acontecerem. Vamos voltar aqui para o slide, vamos falar sobre, já começando o tema, olha lá, o primeiro slide, influência e persuasão, a ciência da concordância. Volte aqui comigo, por que ciência da concordância? Porque o que eu estou tentando passar para você em casa, o que eu estou buscando te mostrar, é que existem ferramentas que são usadas há muito tempo pelas pessoas que têm uma comunicação mais elaborada, pelas pessoas que trabalham, por exemplo, com política, pelas pessoas que trabalham com propaganda e marketing, pelas pessoas que têm o dom de envolver as pessoas para que alcance junto com elas objetivos importantes. Existem algumas coisas que, se a gente souber utilizar, a gente vai ter muito mais sucesso em conseguir o quê? Conseguir sim fazer com que as pessoas concordem com a gente, mas sempre de uma forma ética, sempre de uma forma correta. Mas para isso eu tenho que te mostrar no programa também como que as pessoas utilizam esse mecanismo de forma não idônea, de forma não honesta, as consequências que isso traz, e eu sempre coloco algumas observações no fim do programa, para o que você deve prestar atenção para se defender também, quando você não quiser ser influenciado por essas habilidades de disparar gatilhos emocionais nas pessoas, para que elas falem sim, sem pensar, e se vinculem a um compromisso, que se elas tivessem consciência clara do significado, elas jamais aceitariam. Vamos voltar lá para o slide, olha. O tema de hoje é compromisso e coerência. O slide, na semana passada nós falamos sobre reciprocidade, o dar e o receber, ou como que quando a gente coloca algum benefício para alguém, isso faz com que as pessoas se sintam na obrigação de retribuir e com isso a gente pode influenciar o comportamento. Da mesma forma, no tema de hoje, as duas palavras centrais desse gatilho que dispara a emoção das pessoas é o compromisso e coerência. O que é a coerência? Olha lá, coerência é a harmonia entre crenças, palavras e ações. Voltando aqui comigo, harmonia entre crenças, palavras e ações. Toda vez que a gente conversa com alguém que acredita numa coisa, mas não se comporta de acordo com o que ela acredita, ou ela tem pontos de vista que na prática ela não consegue seguir, ou ela te dá uma orientação, aquele velho casa de ferreiro, espeto de pau. Ela fala que o importante para um determinado resultado é ter um comportamento X, mas ela mesma não segue esse comportamento.
Você que tem empresa, você deve conhecer muito bem isso, de pessoas que pregam alguma coisa e agem de uma forma completamente contrária ou diversa do que elas pregam. Ora, isso é falta de coerência. Então, quando nós não somos coerentes, isso tem um custo para nós. As pessoas não nos olham com os bons olhos. Fica faltando alguma coisa e a gente parece que tem um comportamento meio estranho, e isso começa a tirar a credibilidade. Vamos voltar lá para o slide que a gente vai entender um pouquinho melhor. Após uma decisão ou posição, sofremos pressões pessoais e sociais que exigem o comportamento de acordo com o compromisso assumido. Veja bem, toda vez que a gente assume uma posição, por exemplo, de que agora eu vou definitivamente parar de beber, por exemplo, não bebo mais, e isso é muito importante para mim, e eu não aceito mais esse problema na minha vida. E após um tempo, um amigo te encontra no bar completamente alto, ou após ter tomado um pouquinho a mais, faltou coerência. Você afirmou um comportamento e você vai ser cobrado pelas pessoas. Existe uma pressão social, por uma questão óbvia, de que nós devemos honrar os compromissos assumidos, nós devemos mostrar que as nossas palavras se refletem de verdade no que a gente faz, no que a gente acredita. Volte aqui comigo no slide. Se nós não formos coerentes, é um problema social importante, é um problema de credibilidade. Por quê? Porque quando nós somos coerentes, toda pessoa que é coerente, associa-se à imagem dessa pessoa uma força moral e intelectual. Voltando aqui comigo. Quando a gente tem esse comportamento adequado entre palavras, crenças, ações e comportamentos, isso passa credibilidade, isso passa seriedade, porque a gente vive em função do que a gente acredita, do que a gente fala e o que a gente faz. Está alinhado com o que a gente acredita e com o que a gente fala. Portanto, este gatilho mental da influência, de como influenciar as pessoas, está muito ligado com isso. Ou seja, se a gente é capaz de, numa conversa, fazer com que as pessoas assumam um pequeno compromisso, se no momento de uma proposta maior ela não cumprir, ela vai ter uma pressão social e vai ter uma pressão interna, porque está parecendo que existe um desajuste entre o que ela está dizendo e o que ela acredita, e o que ela faz. Então isso é um problema muito importante. Vamos voltar aqui no slide. Por quê? Porque a coerência é a base da lógica, da racionalidade, da honestidade e da estabilidade. Se nós não somos coerentes, nós passamos a imagem de que nós não somos pessoas que temos um raciocínio muito claro, nós passamos uma imagem de que não somos honestos e nós passamos uma imagem de que não temos estabilidade emocional, porque a gente acabou de assumir um compromisso e muda imediatamente e tem um comportamento completamente diferente do que a gente assumiu pessoalmente, na vida pública e na vida profissional. Então, esta é uma questão muito importante de ser trabalhada. Por quê? Porque toda vez que nós conseguimos trabalhar com esses sentimentos de coerência, de compromisso, a gente pode propor as coisas para as pessoas e nós podemos ter um retorno muito mais positivo se a gente conseguir, logo de cara, um pequeno compromisso. Eu vou te mostrar no próximo bloco como isso funciona, tá bom? A gente volta já já. Retomando aqui o segundo bloco do programa Interbusiness, vamos dar uma olhadinha no slide lá para aprofundar um pouquinho a questão da coerência e do compromisso. Veja bem, comportamentos incoerentes, eles passam uma ideia de confusão, da pessoa ser hipócrita e até de ter alguma dificuldade mental mais séria. Algumas evidências. Apostadores acreditam muito mais no cavalo depois que fizeram a aposta. Veja bem, eu te disse nesse programa, desde o primeiro módulo, que existem processos e mecanismos mentais que o cérebro faz para encurtar a linha de raciocínio, para que ele tome uma decisão mais rápida, baseada em experiências do passado. E as técnicas de persuasão, as técnicas de influência, elas fazem o quê? Elas ativam esses caminhos neurais, que são caminhos mais curtos. Então, quando nós conseguimos, de alguma forma, conduzir as pessoas em função destas técnicas que eu estou passando, significa simplesmente que elas vão reagir. Não sempre, mas na maioria das vezes em conformidade com o que nós estamos propondo logo de início, se a gente souber utilizar essas regras. Então, algumas evidências muito importantes. Toda vez, se você fizer uma pergunta, isso são testes que já foram feitos, pegaram apostadores de cavalo, a pessoa quer apostar no cavalo 9, por exemplo.
Antes dela apostar, ela tem uma crença de que aquele cavalo vai ganhar de X%. Vamos colocar de 20%. Logo após ela ir no guichê e fazer a aposta, colocar o dinheiro dela naquele cavalo, no cavalo de número 9, a condição, a capacidade ou a intenção de que aquele cavalo ganhe, o resultado que ela está esperando, porque agora ela já se comprometeu financeiramente, aumenta muito. Por quê? Porque seria uma incoerência, senão seria coerente ela apostar num cavalo e depois ela não acreditar mais naquele cavalo. Então, como ela se comprometeu financeiramente, ela passa a acreditar muito mais no cavalo. Por quê? Porque é um gatilho mental chamado coerência, e a pessoa não pensa isso, é uma forma de economizar energia. Ela não fica pensando, porque eu apostei nesse cavalo, será que ele vai ganhar? Não, apostou, a crença aumenta, a confiança aumenta por uma questão de coerência. Eu coloquei dinheiro nesse cavalo, tá certo? Uma outra coisa importante, vamos voltar lá para o slide. Tem muitas empresas que fazem propaganda assim, olha, elas pedem para você mandar uma carta para a empresa, ou para uma rádio, ou para uma determinada instituição, dizendo o seguinte: o que você mais gosta desta empresa? Aí você, vamos voltar aqui, para você participar do prêmio, você fala, eu gosto dessa empresa porque tem os melhores produtos, eu gosto dessa empresa porque ela é uma empresa que trabalha com bem-estar e saúde, eu gosto dessa empresa porque ela tem mais de 50 anos no mercado. Por que as empresas fazem isso? A partir do momento que você manda uma carta de próprio punho falando o que você gosta na empresa, você assumiu um compromisso, e quando essa empresa mandar uma mala direta tentando te vender alguma coisa, a chance dela conseguir vender para você aumenta muito. Por que aumenta muito? Porque há uns tempos atrás você mandou uma carta para participar de uma premiação e disse que gostava daquela empresa por causa de qualquer motivo. Então você já ficou receptivo porque assumiu um compromisso. Se você assume um pequeno compromisso, a tendência de você reagir positivamente a um pedido maior aumenta significativamente. Olha que coisa interessante, que coisa importante que nós estamos passando para você nesse programa. Então, não só isso, volte lá no slide comigo, olha lá. Ou o que você gosta dessa empresa, ou o que você mais gostou nesse carro, o que você mais gostou nessa casa, o que você mais gostou nessa pessoa. Tudo isso são técnicas de venda que utilizam influência e persuasão, porque levam, primeiro, a pessoa a começar a procurar alguma coisa que ela gosta. A partir do momento que o cérebro está encaminhado a gostar de alguma coisa, ele está induzido a gostar de alguma coisa, é muito forte a tendência de que num segundo pedido, normalmente uma venda, no caso comercial, a pessoa aceite com muito menos resistência de que se ela não tivesse sido preparada emocionalmente para aceitar esse comando. Então, todas essas coisas são muito importantes. Olha aqui, olha essa frase do próximo slide aqui. A necessidade real ou imaginária pode forçar a decisões absurdas. Exemplo, meditação, um santo remédio. Tem um caso que foi feito, que foi acompanhado, um pesquisador que trabalha, que é o Cialdini, que é o maior especialista do mundo nessa área. Ele foi nos Estados Unidos numa palestra de meditação para ver como que os palestrantes iriam conseguir vender a técnica de meditação para aquelas pessoas que estavam lá. Mas ele levou um engenheiro especializado em lógica. E quando esses dois palestrantes abriram para responderem as questões, esse engenheiro lógico, racional, pediu a palavra e começou a falar com os palestrantes e mostrou que a forma que eles tinham apresentado a meditação era incoerente e era absurda. Ou seja, ele destruiu a apresentação dos dois palestrantes. Eles ficaram muito sem graças, né, na frente de toda a audiência que estava ali para comprar aquela técnica que ia ser vendida logo após a palestra, participar de um treinamento mais longo. E então, os dois pesquisadores perceberam que eles deveriam ter feito com que quase ninguém comprasse. Eles acabaram com o projeto, com uma tentativa de vender aquela técnica de meditação. O que aconteceu de mais interessante é o seguinte: assim que os dois reconheceram que precisavam melhorar a explanação da palestra deles, mesmo assim, muita gente foi lá comprar a palestra e os dois pesquisadores não entenderam nada. Quer dizer, se as pessoas perceberam que aquilo era incoerente, que do ponto de vista lógico, o que estava sendo apresentado ali não fazia sentido nenhum, por que eles estavam comprando? Terminou então, as pessoas estavam todas lá em volta dos dois palestrantes, comprando, e algumas pessoas foram perguntar por que eles disseram aquilo. Eles disseram que estavam lá estudando o fenômeno de influência da persuasão e descobriram duas coisas. Uma pessoa queria fazer a técnica para melhorar o sono,
porque queria dormir mais. Um outro estudava muito, estava fazendo mestrado e queria usar a técnica para dormir pouco. Ou seja, dois resultados completamente incoerentes, incompatíveis, sendo atendidos pelo mesmo produto, pelo mesmo serviço. E mesmo assim as pessoas compraram. E aí eles perguntaram o seguinte, olha, vocês estão vendo que isso aqui que é uma incoerência, você quer dormir mais, ele quer dormir menos, e mesmo assim vocês vão comprar o mesmo produto? E o rapaz disse o seguinte, falou, olha, eu me apressei para comprar, porque se eu ficasse prestando atenção em você, eu ia acabar perdendo a oportunidade de fazer essa compra. Olha que coisa interessante, como que a persuasão funciona. A pessoa tinha uma tendência de comprar. Quando alguém ameaçou a vontade dela de forma lógica, mas a questão emocional era mais forte, ela rapidamente comprou para não desistir do objetivo principal, que era a compra. Então, veja como que essas coisas funcionam de uma forma muito automática e muitas vezes irracional. Vamos voltar aqui para o slide. Então veja bem, como é possível, por exemplo, vender brinquedos de Natal depois do Natal? Olha que coisa, como que se faz isso? Você anuncia um determinado produto, os pais vão comprar aquele produto, os filhos olham, pai, eu quero essa boneca, eu quero esse carrinho, ficam loucos para comprar o determinado produto que está sendo vendido, anunciado no Natal, mas um pouquinho antes de chegar na data de Natal, eles reservam uma parte desses produtos para que não seja possível mais comprar. Então, os pais vão nas lojas, não tem aquela boneca que ele prometeu para o filho, não tem aquele carrinho que ele prometeu, e ele faz o quê? Ele dá um outro presente para não deixar o filho sem presente no Natal. Mas aí, quando chega em janeiro, as empresas colocam aquelas bonecas, aqueles carrinhos que foram anunciados no Natal, com um preço mais caro, a criança vê na televisão e fala assim, pai, você me prometeu aquele carrinho. E o pai fala, mas eu já te dei presente de Natal. Você me deu outro, o que eu pedi foi esse que está agora, está passando na propaganda de novo. Por uma questão de coerência, o pai acaba tendo que comprar, porque foi persuadido por um mecanismo que foi criado para isso. Então, olha lá no slide, a reação automática movida pela coerência é uma mina de ouro, não é? Voltando aqui, perceba como que trabalhar com persuasão e influência faz com que as empresas ganhem de fato muito dinheiro, não é isso? Mas vamos voltar já, vamos agora para um pequeno intervalo e a gente volta no terceiro bloco. Pessoal, voltando aqui ao terceiro bloco do programa Interbusiness, de uma forma agora para te mostrar realmente como que é o resultado do ponto de vista científico desses números. Olha esse slide aqui. Quando uma empresa que estava fazendo uma campanha para ajudar crianças carentes, ela ligava pedindo, olha, gostaríamos de oferecer uns doces, isso é para ajudar a campanha de crianças carentes, de 100 pessoas que elas ligavam, 18% elas conseguiam agendar uma visita, e dessas 18% de famílias ou pessoas que aceitavam a visita desta empresa, dessa instituição que estava buscando vender doces para ajudar crianças carentes, ela conseguia fazer 32% da venda. Agora, olha aqui a abordagem persuasiva. Quando as pessoas ligavam e falavam assim, olá, seu João, olá, Dona Maria, olá, Sandro, sei lá, tudo bem com o senhor? Volte aqui comigo. Toda vez que as empresas ligavam e falavam assim, tudo bem com o senhor? E a pessoa respondia, sim, eu estou ótimo, sim, eu estou muito bem, está tudo certo comigo. O que acontecia? Ele imediatamente já vinha e falava assim, olha, infelizmente nós estamos aqui com uma campanha ajudando pessoas carentes, que estão passando por uma certa necessidade e eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar. Ou seja, ele fazia a pessoa entrar no estado positivo, dizendo que estava se sentindo bem, e depois ele fazia um pedido para pessoas carentes. O que significa isso? Significa que, se a pessoa diz que está bem, e depois a empresa pede para ajudar crianças carentes, é uma incoerência, se sentindo bem, não querer ajudar pessoas carentes. Então, mostra que a coerência, a partir do momento que você dispara uma sensação e a pessoa assume um compromisso ou uma posição de que está bem, a tendência dela para ajudar uma instituição de caridade aumenta muito, porque seria uma incoerência não fazer isso. Olhe lá no slide. Então, quando a pessoa dizia assim, olá, seu João, tudo bem com o senhor? E fazia o pedido da doação, ela não conseguia só 18% de visita, como na frase anterior. Ela aumentava para 40% de famílias que aceitavam receber alguém para comprar os referidos doces. Porém, desses 40% que aceitavam,
quase 90% acabavam comprando os biscoitos que estavam sendo vendidos. Isso é uma prova incontestável do poder da persuasão com essas questões de coerência e compromisso. Assumir um compromisso, você acaba tendo que ser coerente com ele, senão é muito difícil você conseguir resistir ao impulso, ao atalho que o cérebro faz para pegar um caminho mais curto e resolver logo o problema. Existem duas características de pessoas que são mais influenciáveis. As pessoas muito individualistas são pessoas, por incrível que pareça, que são mais fáceis de serem conduzidas num processo de persuasão, e os idosos, por serem mais carentes. Olha lá no slide que eu coloquei. Idosos e individualistas são pessoas que são mais propensas a serem influenciadas. E como a gente pode evitar isso? Como a gente pode evitar ser manipulado por pequenos compromissos que nos são propostos? Primeiro, se você sentir uma sensação de desconforto físico, seja no estômago, seja no coração, uma coisa meio que um aperto no peito, preste muita atenção. O corpo fala e toda vez que você sentir um desconforto, preste muita atenção que pode estar sendo uma pista para você não tomar uma decisão. Então, não tome decisões com fome, vamos voltar aqui no slide, olha, não tome decisões com fome, não tome decisões com sono, não tome decisões com sede nem sob tensão. Vamos aqui, você que trabalha com empresa, que tem negócio, você sabe disso, já deve ter ouvido falar isso. São circunstâncias que a gente jamais deve tomar nenhum tipo de decisão, com sono, com fome, com sede ou sob tensão. Por quê? Porque você já está muito acumulado do ponto de vista energético e o cérebro vai querer resolver tudo com mais rapidez ainda. Se ele vai querer resolver tudo com rapidez, muito provavelmente, se houver uma situação que você puder ser conduzido por um gatilho emocional de persuasão, vai ficar muito difícil você escapar. Voltando no slide lá, então, as formas para não ser explorados pela persuasão são essas. Preste atenção se hora que alguém te faz uma proposta ou te pede para se posicionar com relação a alguma coisa. Se você está sentindo alguma coisa estranha, esquisita fisicamente, e se você está com algumas questões emocionais ou fisiológicas como sono, fome, sede e tensão. Nesse momento, pare, use sua experiência e pense. Com o que eu já vivi na vida, já aprendi, será que eu devo decidir por impulso, devo decidir com velocidade agora, porque alguém me abordou, porque alguém me fez uma proposta, porque alguém me fez falar alguma coisa, me colocou num estado positivo ou mais suscetível para aceitar um comando? Nós vamos assistir um pequeno vídeo aqui, a gente volta para encerrar o programa de hoje, mas veja só como a coerência pode nos colocar numa situação de pressão pessoal, pressão profissional e às vezes até uma pressão sexual. Veja no vídeo aí, a gente volta já já. Você acabou de assistir o vídeo, você viu aí que é uma brincadeira, mas de fato isso acontece, a gente sabe que esse tipo de situação acontece, isso pode acontecer em várias áreas da vida. Nós estamos encerrando mais uma vez o programa Interbusiness. Muito obrigado a você, assinante, muito obrigado a você que manda os e-mails aqui, colocando seus pontos de vista. Por favor, continuem mandando os e-mails. Mais uma vez, um abraço caloroso e afetuoso para o seu Carvalho, da Colucci Imóveis, para o Carlinho do San Rafael, que são patrocinadores desse programa e que nos prestigiam, permitindo com que a gente trabalhe e desenvolva um conteúdo, procurando sempre te atender de uma forma muito direcionada, muito objetiva, tá bom? Forte abraço, até semana que vem.